Quanto custa de verdade viajar para o Chile em 2026? Recentemente nós postamos aqui a nossa viagem para o Chile de 5 dias e o que vocês mais comentaram foi: como estão os preços? Quanto custou tudo? E os passeios? É realmente caro comer no Chile? Então nesse vídeo eu vou abrir todos os custos da nossa viagem para o Chile. Ah, e claro, todos esses valores foram para 2 pessoas. Além dos custos, eu vou contar o que na nossa percepção valeu a pena, aonde que dá para economizar e quais gastos eu faria novamente, ou não. E assiste até o final porque nós também preparamos um e-book completo com todo o nosso roteiro, várias dicas, preços e tudo para facilitar o seu planejamento. E tudo isso de graça. Para quem chegou aqui agora, eu sou a Fernanda, esse é o Free Road e aqui nós estamos compartilhando um pouco das nossas viagens e algumas informações que pode ajudar você antes de viajar. A nossa viagem para o Chile foi agora em junho de 2026. Nós ficamos 5 dias e a gente conseguiu aproveitar um pouco de tudo. A cidade, a neve, vinícola, cordilheiras e os passeios mais famosos de Santiago. Como sempre, o nosso estilo de viagem não é uma viagem luxuosa, mas também não é extremamente econômica. A gente faz de tudo para equilibrar o máximo possível. A gente gosta de conforto, mas também não somos adeptos a pagar muito caro em hotel que a gente vai pouco usar. A gente gosta de comer bem, mas também a gente sempre escolhe algumas refeições para poder gastar um pouco mais e não em todas. Passeios também, a gente gosta de fazer o que faz sentido pra gente, não necessariamente vai ser para todo mundo. É importante lembrar que os preços eles podem mudar dependendo da época do ano, do câmbio e da antecedência, principalmente se você viaja em alta temporada de neve. Agora no final de junho não chega a ser a alta temporada, acredito que seja mais para julho, mas você pode usar tranquilamente esse orçamento como base para sua viagem. Então vamos começar pelo principal, as passagens aéreas. Nós compramos as nossas passagens com um mês de antecedência, mas ainda assim eu achei que saiu num bom valor. Mas lembrando que a gente consegue comprar passagens com preço bom através do Nubank Ultravioleta. O Matheus tem o benefício de ser Nubank Ultravioleta e lá dentro do aplicativo tem vários benefícios. Todas as últimas passagens que a gente comprou foram dentro do aplicativo e saiu bem mais barato do que pesquisando no Google Flights. A nossa passagem de ida foi pela Latam e a nossa passagem de volta foi pela JetSmart. Ambas passagens não tinham bagagem despachada, então a gente comprou somente uma mala de 23 quilos para nós dois. E o total de passagem aérea para nós dois, com a bagagem despachada, ficou em torno de R$13.000. Alguns pontos importantes também. O nosso voo foi direto São Paulo-Santiago e o horário da nossa passagem de volta foi bem cedo mesmo, assim, a gente teve que sair do hotel 2 horas da manhã. E claro que essas passagens, elas sempre são mais baratas. Então, se você é cliente Ultravioleta, eu recomendo muito sempre procurar as passagens por dentro do aplicativo. Mas se você não é muito importante colocar o alerta nos sites de busca até aparecer uma passagem com preço bom. Agora, ponto número 2, hospedagem. Nós ficamos no bairro da Providência, em Santiago. E aqui vai um alerta importante que aconteceu com a gente. Como nós fechamos a viagem um mês antes, a primeira coisa que eu fiz foi entrar no Booking e reservar um hotel. Porém, faltando 2 dias para a viagem, esse hotel entrou em contato comigo pelo WhatsApp pedindo o pagamento por fora da plataforma. E nós nunca reservamos nenhuma hospedagem dessa forma. Então, no começo eu desconfiei, achei que poderia ser um golpe, entrei em contato com o Booking e todo esse processo demorou um pouco até o Booking me dar um retorno de que não era um golpe e que realmente era o hotel e que eu poderia fazer o pagamento por fora da plataforma sem risco algum. Porém, até isso ser resolvido, eu fui entrar em contato com o hotel e o hotel me informou que a minha reserva tinha sido expirada e cancelada automaticamente e que eles não poderiam fazer nada a respeito, porque eu tinha um tempo limite para fazer esse pagamento. Então, assim, isso tudo aconteceu um dia antes da gente embarcar. Nós ficamos desesperados. Entramos no Booking novamente, todos os hotéis estavam super caros e aí a gente acabou se dividindo. Enquanto eu tentava resolver com o hotel e com o Booking para ficar naquela mesma acomodação, o Matheus já foi procurando outros hotéis caso não desse certo. Então ele foi no primeiro hotel que ele viu ali com uma boa
boa localização e acabou reservando. Por isso que vocês viram no vlog que acabou sendo um lugar não tão bom assim, mas foi realmente por causa desse problema que a gente teve. Por isso, eu não vou dar recomendação de hotel aqui pra vocês, mas é sempre importante a gente ver a nota no Booking. Geralmente de 8,5 pra cima já é um pouco mais confiável. Menos que isso, tomem cuidado pra vocês não passarem por esse desconforto que nós passamos. No mais, o bairro da Providência é muito bom, tem bar, tem restaurante, você consegue ir pro Sky Costaneira a pé, tranquilamente, restaurante giratório, enfim, nós gostamos muito do bairro e nos sentimos seguros lá, que era o mais importante. A nossa hospedagem ficou R$ 1.537 para os 5 dias. Mais uma dica extra aí para vocês, um casal de amigo que estava viajando com a gente alugou um Airbnb num bairro que chama Bairro Itália. Ficava um pouquinho mais afastado, porém eles pagaram mais barato na acomodação, num Airbnb super bom e ainda assim gostaram muito do bairro. O Uber é muito fácil de você pegar ali também, não é tão caro e também tem o metrô que você consegue ir para qualquer lugar. Então, se você quer economizar um pouco mais com hospedagem, mas ainda assim ficar num lugar bom e confortável, vale a pena você ir para um bairro um pouco mais afastado. Só não esquece nunca de olhar quanto tempo a sua hospedagem fica do metrô mais próximo. Se dá para ir andando tranquilamente, vocês vão para qualquer lugar. Agora, ponto número 3. Internet e chip de celular. Tá aí um gasto que a maioria das pessoas não coloca na conta. Gente, não tem como você ficar dependendo de Wi-Fi o tempo todo. Até mesmo porque no Chile, a maioria dos passeios são para as montanhas. Então você vai precisar de internet lá em cima para se comunicar. Inclusive, teve um passeio que a nossa guia usava o grupo do WhatsApp para se comunicar com a gente, para avisar a hora que todo mundo tinha que se reunir para ir embora. Então não tem como você ficar totalmente incomunicável ali. Então, mapa, transporte, pagamento, informação, tradutor, se você precisa, é extremamente importante que você tenha internet no seu celular. Então, de internet, o Matheus ele foi com eSIM da Nubank. Também é um benefício que a Nubank Ultravioleta dá quando você compra passagem através do aplicativo. Então, a internet dele foi gratuita e a minha internet eu comprei através do aplicativo da Airalo. Também vi aqui no YouTube indicação de outros influencers que também usam a Airalo e foi a primeira vez que eu usei um eSIM. Então baixei o aplicativo, comprei, foi super fácil, super simples de comprar e de instalar. Você faz o pagamento dentro do aplicativo com a sua conta da Wise em dólar. O eSIM já fica disponível, já baixa automaticamente no seu celular e pronto, você já chega no país já conectado. Eu fiz a compra de 6 dias ilimitados de internet, que custou $20. A internet foi super rápida, não me deixou na mão em nenhum momento, inclusive no hotel eu nem usei Wi-Fi, então foi os 6 dias só com o 3G e super me atendeu. Eu subi vídeo pro Instagram, fiz posts, subi Reels e funcionou tranquilamente. Inclusive lá em cima no Vale Nevado e em Portillo. Então fica aí a minha dica da Airalo se você ainda não sabe aonde comprar. Agora ponto número 4, transporte. Para ir e voltar do aeroporto, nós fechamos com a agência de passeios já o transfer. Por conta da nossa passagem de volta ser muito cedo, com a agência que a gente fechou os passeios, o nosso transfer ida e volta ficou R$300. A gente pesquisou bastante aqui no YouTube e a gente viu bastante a recomendação de ir com o transfer, porque o Uber, nesse sentido de aeroporto-cidade, é um pouco complicado. E aí, para não correr o risco da gente chegar no aeroporto e ter que ir atrás de alguma agência de transfer ali na hora, foi mais cômodo pra gente já fechar com a agência que a gente fechou os passeios. Então ficou esse valor de R$300 e de volta para nós dois. Fora isso, pra gente andar ali na cidade, a gente usou Uber e metrô, que no total deu R$131, dando um total aí de mais ou menos R$430 com transporte para 2 pessoas. Agora, número 5, os passeios. Como vocês viram no vlog, se você ainda não viu o vlog, entra aí no nosso canal para assistir. Nós colocamos passeios aí todos os dias da viagem, só ficamos com um dia livre o último dia. Então, os passeios que a gente fez foram o Vale Nevado no primeiro dia, no segundo dia foi City
City Tour na parte da manhã e uma vinícola na parte da tarde. E no terceiro dia foi Portillo. Então foi 4 passeios para 2 pessoas. É importante lembrar que esses passeios eles buscam e deixam a gente no hotel. Eles dão todo o suporte pra gente em questão de, por exemplo, um dia antes eles avisam a temperatura que vai estar no lugar, o que você precisa se preparar, o que você precisa levar, as coisas que você precisa tomar cuidado. Então, assim, é essencial que você esteja viajando com uma boa agência. Vocês, inclusive, perguntaram se a gente indica a agência que a gente fechou. E o relato sincero que eu vou trazer para vocês aqui agora é que nós tivemos bastante problema com eles no começo, antes da viagem, porque como nós estávamos viajando, eu e o Matheus e mais um casal de amigos, nós precisávamos fazer os mesmos passeios na mesma van e encaixar tudo ali certinho. E a gente teve vários problemas de comunicação com eles, inclusive porque o nosso pacote do Vale Nevado incluía o sunset ali no final da tarde, só que não são todos os dias que tem esse sunset. E aí a gente acabou marcando para um dia e aí depois esse dia não ia ter mais, e aí teve que mudar para outro, e aí depois a van tava cheia, enfim, nós tivemos alguns problemas ali de comunicação com eles, uma demora para responder, uma coisa ou outra, mas as redes sociais, eles informaram que nesse período de junho eles estavam passando por vários problemas, porque estavam trocando de sistema, enfim, foi um período ali meio caótico. Então, nesse sentido, a gente teve problemas com eles. Porém, quando a gente chegou lá, a gente teve todo o suporte, tudo foi feito exatamente como o combinado. A gente não tem um A para reclamar da agência. Os guias, todos maravilhosos, as vans que buscavam a gente e levavam a gente para os passeios, todas as vans novas e confortáveis. Então, assim, em relação lá na viagem aos passeios, a gente não tem do que reclamar. Foi somente esses problemas que a gente teve de comunicação com eles antes. Porém, de qualquer forma, a agência que a gente viajou é bem conhecida e foi a We Love Chile. Então, se você quiser entrar e pesquisar um pouco mais sobre eles e se sentir confortável em fechar o seu passeio com eles, nós gostamos bastante. E o valor de todos esses passeios para 2 pessoas foi de R$3.000. Vale lembrar que não está incluso o ingresso do Vale Nevado. Você tem que comprar por conta ou antecipadamente pelo site ou lá quando chegar na bilheteria. O que a gente recomenda? E, gente, prestem muito atenção nessa parte. Nós compramos o ingresso errado para a entrada no Vale Nevado. Nós não compramos antecipadamente justamente por isso. O site era um pouco confuso, tem várias opções ali de ingresso, flexível, não flexível, dia certo para toda a temporada, para 2 dias, para 1 dia, com escola de esqui, sem escola de esqui. Então, assim, a gente achou muito confuso e preferiu não arriscar comprando antes. A gente decidiu comprar lá na porta. Porém, quando a gente chegou, os meninos foram comprar e viram que a diferença ali na bilheteria e o valor que estava no site estava muito diferente. Na bilheteria estava muito mais caro. E aí eles falaram, não, a gente vai comprar pelo site mesmo, mas a gente já estava lá na porta. E aí, no meio, né, dessa confusão, acabamos comprando o ingresso errado. A gente precisava de 4 ingressos e um desses ingressos a gente acabou vendo que tava ali vezes 2 e aí achávamos que eram para 2 pessoas. Porém, era um ingresso para 2 dias. Então, assim, não adiantou de nada, porque a gente não comprou antes para não comprar errado e no final compramos errado. Mas já tinha ido, já tinha comprado, a gente ficou com esse cartão. Compramos de novo o ingresso da forma certa, curtimos o dia e deixamos esse ingresso aí flexível, que é um ingresso para 2 dias durante toda a temporada de neve, com o nosso guia para tentar vender para outra pessoa, porque senão, gente, vai ser quase R$1.000 jogado no lixo. Oração neste canal para vender esse ingresso, pelo amor de Jesus Cristo. Então, o ingresso correto para 2 pessoas no Vale Nevado ficou de R$912. Fora os ingressos, tem o aluguel das roupas e dos equipamentos. As roupas nós optamos por alugar em Santiago, em uma loja que a gente pesquisando achou no Instagram. Eu vou deixar o arroba deles aqui em algum lugar, porque se você tá pensando em economizar, lá é um ótimo local. Nós gastamos com a roupa
aproximadamente R$200 para nós dois. E o que incluía um macacão de neve, a bota de neve e as luvas que a gente comprou por fora. As luvas não alugam, elas são compradas, mas deu aproximadamente uns R$200 para nós dois. A gente conseguiu economizar muito, porque nos outros lugares que a gente viu, na loja da própria agência de passeios ou até mesmo lá em cima, tava basicamente R$400, R$500 por pessoa. Então foi uma grande economia. Tá certo que você tem o desgaste aí do seu deslocamento. Você tem que ir até a loja um dia antes, pegar a roupa, voltar pro hotel e o mais difícil, que é você voltar no dia seguinte, depois de um dia inteiro de neve. Você tem que chegar no hotel, separar as coisas e voltar na loja para devolver, quando você está extremamente cansado. Mas não tem o que fazer, né, gente? Ou você economiza ou você tem conforto. Os dois não dá. Fora isso, também tem o aluguel dos equipamentos. O Matheus fez snow e eu fiz esqui. Os equipamentos, sim, nós optamos por alugar aonde a nossa agência passa antes de subir para as montanhas. E depois, na volta, ela para na mesma loja pra gente devolver os equipamentos. Então aqui ficou o aluguel das roupas mais o aluguel dos equipamentos, R$495 para duas pessoas. Eu sei que eu tô repetindo sempre para duas pessoas, mas é pra vocês não esquecerem. Aqui vai umas dicas extras sobre o Vale Nevado. A primeira já foi aí de brinde pra vocês. Tomem cuidado na hora de comprar os ingressos pra não fazer bobeira. A segunda dica é você levar na sua mochila lanches e água pra você durante o dia. E aqui eu nem tô falando somente de economizar. Claro que isso é um ponto muito importante, porque a gente sabe que comer e beber lá em cima nas montanhas é absurdamente caro, mas também entra um pouco sobre a sua logística e você aproveitar mais o dia, porque você só tem um dia e aí você vai ficar em fila de restaurante esperando sair prato, pedido, porque é lotado, não tem muitas opções e é extremamente caro. Então, assim, sem dúvidas, a melhor coisa que a gente fez foi levar os nossos lanchinhos, refrigerante, água. Se eu pudesse voltar no tempo, eu teria levado até mais coisa. Então, assim, equipa a sua mochila com tudo que você precisa, almoço ou para comer à tarde. Isso vai te poupar dinheiro e tempo. Até mesmo porque você vai precisar pagar os lockers lá em cima para você deixar o seu sapato e as suas coisas para se vestir para esquiar. Então, ali já vai ficar guardada a sua comidinha. Te deu fome, você desce no locker, pega as coisas, come e depois volta para esquiar. A dica número 3 de Vale Nevado, eu diria para você se informar para ficar numa pista que chama Pista Vai e Vem. Ela fica logo ali no começo e ela tem um equipamento que te ajuda a voltar para cima depois que você esquia. Porque a gente não se informou, acabamos pegando o teleférico ali, o primeiro que a gente viu, e subimos lá para cima onde fica a escola de neve. E os teleféricos, gente, eles não voltam. Uma vez que você subiu de teleférico, ou você vai descer esquiando ou você vai descer rolando, mas você vai ter que dar o seu jeito de descer. Então, se você é iniciante, se informa sobre como ir até essa pista, que se chama Pista Vai e Vem, porque o que mais cansa em esquiar não é você descer, é você subir com esse tanto de roupa, de equipamento que é muito pesado, a bota pesa, as pranchas pesam e você fica fazendo aquilo várias vezes, porque para você subir demora muito, mas para você descer é questão de segundos. Então isso cansa muito. Então se informa sobre essa pista, porque eu acho que você vai conseguir aproveitar mais o tempo lá. A gente não se informou, acabamos indo lá pra cima e depois foi só Jesus na misericórdia pra gente descer. Teve pista que a gente teve que descer andando, afundando o pezinho na neve assim, porque era extremamente inclinada e não tinha a menor condição da gente conseguir descer esquiando aquilo. Enfim, coisas que a gente só descobre fazendo uma primeira vez. E por último, você pode ir para o Vale Nevado e não esquiar, apenas ficar brincando na neve. Gente, também é uma delícia. Se você não se sente confortável, se você tem medo, você pode só alugar roupa de neve, subir lá em cima, brincar, rolar, tirar foto, fazer o que você bem entender, que também é uma delícia, sem ter que pôr a sua vida em risco. Agora eu não sei mais que número a gente tá aqui, mas vamos falar um pouco sobre esses passeios e o que vale a pena e o que não vale. Gente, pra mim, todos esses passeios que a gente fez valeu super a pena. Vale Nevado foi sim o passeio principal, a nossa viagem pro Chile foi para esquiar, então valeu muito a pena. Depois, o passeio do City Tour que a gente fez no centro de Santiago. Gente, não é um passeio caro e é muito legal. Todos os países que a gente conheceu, a gente nunca tinha feito um passeio de City Tour. Sempre com essa ideia de tipo, eu vou gastar dinheiro pra andar na rua.
eu vou gastar dinheiro pra ver história de prédio? Sim. E é muito legal. Nós amamos ir para nossa próxima viagem, que tá chegando em breve, com certeza já tá no roteiro. O outro passeio que a gente fez foi o da vinícola, que é tradicional também no Chile. Eu acho que todo mundo que vai para lá conhece uma vinícola. E o passeio em si é legal, é leve, é tranquilo, dá para entender tranquilamente a história do lugar, tudo que a guia fala ali durante o tour. A gente prova muitos vinhos, o que é a melhor parte, mas eu achei que vale a pena. Eu confesso que de todos os passeios, esse foi o que talvez eu tenha menos gostado. Mas ir pro Chile e não ir numa vinícola é quase um crime, né? Então a gente foi e vale a pena. Pelo menos em uma você tem que ir. Sem contar que esses passeios de vinícola são ótimos pra gente comprar vinho e trazer para casa, porque é extremamente barato. A gente trouxe garrafas de vinho que na conversão custaram R$20 e que aqui custam 120, então valeu muito a pena. E o nosso último passeio, que foi para Portillo e Laguna de Inca, gente, incrível, incrível, que lugar magnífico. É uma paisagem assim surreal, mas é aquela coisa, 2 horas, chegou, viu, tá visto, tirou foto, gravou, vai embora. Basicamente é isso, mas é lindo, então vale o passeio também. Agora sim, o último ponto, não vou falar o número porque eu já tô um pouco perdida aqui nos pontos, mas a alimentação. Como eu falei no começo do vídeo, a gente gosta de comer bem, mas economizando também. Então a gente escolhe sempre uma refeição no dia para comer num lugar mais legal, para gastar um pouco mais, e as outras refeições a gente vai no básico. Nesses 5 dias nós gastamos R$2.000 com alimentação, restaurante, padaria, mercadinhos, enfim. Vocês acharam caro ou barato? Nós, particularmente, achamos um preço super ok. Nós somos de São Paulo, né? Então, aqui, para você comer num restaurante legal, fazer uma coisa assim minimamente legal para 2 pessoas, não é menos de R$200. Então, é basicamente o mesmo preço de lá. Então, convertendo, acaba dando mais ou menos o mesmo preço de lá. Então, nós não achamos absurdamente caro, mas também não é barato. Então, tá na média. A gente achou que tá na média. Agora um extra aqui pra vocês. Claro que toda viagem acaba tendo comprinhas, lembrancinhas, uma coisa ou outra que você quer trazer de presente para outras pessoas ou até mesmo para você. Então também é importante a gente deixar um dinheirinho reservado para isso. O que a gente achou que estava valendo a pena comprar lá? Pelo que a gente deu uma pesquisada, eletrônicos não são assim absurdamente mais baratos, mas em comparação ao preço aqui do Brasil, até que estava valendo a pena. A gente deu uma volta nas lojas ali mais famosas, no Sky Costaneira Center, e até que tinha roupa também que valia a pena, mas eu não achei que era uma diferença tão grande assim daqui. Definitivamente não é um lugar para você ir para fazer compras, mas uma coisa ou outra pode acabar valendo a pena, mas não são todas as coisas. E por último, de compras e lembrancinhas, a gente gastou R$480. Ah, e um custo também que é muito importante, mas que não vai entrar nessa conta aqui, é um seguro viagem, principalmente se você tá indo para esquiar. Gente, é extremamente importante ter um seguro viagem. Inclusive, enquanto nós estávamos no Vale Nevado, a gente viu pessoas saindo de maca, saindo basicamente dentro de um saco, descendo lá de cima, porque se machucaram, então é extremamente importante que você tenha um seguro. O nosso não vai entrar nessa lista, porque também é um benefício do Nubank Ultravioleta. Quando você compra a passagem pelo aplicativo, você acaba ganhando esse seguro aí, essa cobertura no período da sua viagem. Então não foi um custo pra gente, mas é um custo que tem que entrar aí na sua conta. Então vamos ao valor final. Essa viagem para o Chile, para 2 pessoas de 5 dias, saiu no total de R$10.424. E aí, o que vocês acharam? Caro ou barato? E agora eu tenho uma novidade especial para quem chegou até o final do vídeo e está planejando uma viagem para o Chile. Como a gente percebeu de vocês muitas dúvidas a respeito dessa viagem, a gente criou o nosso primeiro Free Route Guide, que nada mais é do que um e-book gratuito com todo esse roteiro do Chile, bem organizado para ajudar você a planejar a sua viagem. Então nele
tem o nosso roteiro dia por dia, informação sobre os passeios, dicas de organização e as indicações que a gente deixou aqui nesse vídeo também vai estar lá no e-book. A ideia é entregar um material para vocês que seja fácil de acessar, até mesmo durante a viagem, você pegar o celular e tá ali as informações que você precisa. E ele é totalmente gratuito para vocês. É só vocês acessarem o nosso Instagram, @freeroadbr, e lá na bio vai estar o link para você baixar. Esse é o primeiro guia do Free Road. Ainda nesse ano de 2026, vamos ter muitos países por aqui, muitos vlogs, muitas dicas, e a gente tá muito feliz de compartilhar tudo isso com vocês. Então, depois que você baixar, volta aqui, dá um feedback pra gente, fala o que você achou, se serviu, se te ajudou, se você sentiu falta de alguma coisa, informa a gente para nos próximos a gente se atentar a isso também. Então, o feedback de vocês ajuda a gente a melhorar esse trabalho e trazer mais informação nos próximos. Então é isso, gente. Eu tentei ser o mais transparente possível, não trazer apenas valores espalhados e também trazer o contexto de cada escolha que a gente teve, porque duas pessoas podem fazer exatamente a mesma viagem e gastar valores completamente diferentes. Tudo vai depender da época, da antecedência, do estilo de viagem e das experiências que cada um considera prioridade. Se esse vídeo te ajudou, não esquece de deixar o like aqui pra gente, se inscrever no canal, isso ajuda a gente demais. Se ainda ficou alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários que vai ser um prazer responder vocês. E claro, se você não assistiu o vlog dessa viagem, acessa aqui o nosso canal e assista esse vídeo porque tá incrível. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.